Você já sentiu aquela inquietação ao perceber que alguém não era quem parecia ser? Quantas vezes nos surpreendemos com o verdadeiro caráter de pessoas que julgávamos conhecer? Padre Pio, um dos santos mais perspicazes do século XX, revelou que bastam apenas 3 observações para desvendar o verdadeiro caráter de qualquer pessoa. Neste encontro, você descobrirá estas 3 chaves poderosas que abrirão seus olhos para a verdadeira natureza daqueles que o cercam. Prepare-se para evitar decepções, construir relacionamentos genuínos e proteger sua paz interior. Este conhecimento transformou minha vida e hoje vai transformar a sua. Padre Pio de Pietrelcina foi um dos santos mais extraordinários do século XX. Nascido em 1887, na pequena cidade italiana de Pietrelcina, Francesco Forgione, seu nome de batismo, demonstrou desde cedo uma profunda conexão espiritual. Aos 16 anos, ingressou na Ordem dos Frades Capuchinhos, onde recebeu o nome de Pio. Mas o que realmente o distinguiu foi sua impressionante capacidade de ler almas e discernir corações. Por mais de 50 anos, Padre Pio carregou os estigmas, as chagas de Cristo, em seu corpo, atraindo multidões de fiéis que buscavam sua orientação espiritual. Durante longas horas no confessionário, ele frequentemente surpreendia penitentes ao revelar pecados que haviam sido omitidos ou esquecidos. Esta habilidade sobrenatural de penetrar nas profundezas da alma humana fez com que seus conselhos sobre discernimento sejam particularmente valiosos. O discernimento de caráter, na perspectiva espiritual, não é sobre julgar ou condenar outros, mas sobre desenvolver a sabedoria necessária para navegar com prudência em nossas relações. Como, dizia Padre Pio, ore, tenha fé e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua prece. Esta serenidade vinha de sua capacidade de ver além das aparências. Quantos de nós já não confiamos em alguém que parecia íntegro, apenas para descobrir mais tarde uma natureza completamente diferente? Permitam-me compartilhar 3 histórias reveladoras sobre os perigos de não discernir corretamente o caráter alheio. Maria confiou sua pequena empresa a um sócio carismático e articulado, impressionada com seus diplomas e referências. 2 anos depois, descobriu que ele desviava fundos sistematicamente, levando seu negócio à beira da falência. Se eu tivesse prestado atenção aos pequenos sinais de desonestidade que ele demonstrava em situações cotidianas, lamenta ela, poderia ter evitado esta tragédia. João abriu as portas de sua casa para um amigo em dificuldades, oferecendo abrigo e apoio durante o que parecia ser um momento de crise. Com o tempo, este amigo mostrou-se manipulador, criando conflitos entre João e sua família e explorando sua generosidade sem qualquer intenção de reconstruir a própria vida. Confundi necessidade com caráter, reflete João. Nem todos que precisam de ajuda estão dispostos a mudar. Ana investiu anos em um relacionamento com alguém que se apresentava como sensível e comprometido. Apenas quando enfrentaram verdadeiras dificuldades, ela testemunhou uma faceta egoísta e incapaz de sacrifício que nunca havia notado antes. Eu vi o que queria ver, confessa Ana, ignorando evidências que estavam ali desde o início. Por que falhamos tão frequentemente em avaliar o caráter das pessoas? Primeiramente, somos facilmente seduzidos por primeiras impressões. Estudos mostram que formamos julgamentos sobre outras pessoas em questão de segundos, baseados em aparência, postura e carisma, atributos que pouco revelam sobre o verdadeiro caráter. Em segundo lugar, tendemos a valorizar excessivamente credenciais externas, títulos acadêmicos, posições de prestígio e status social. Estas conquistas, embora possam indicar competência, nada garantem sobre integridade
ou bondade. Terceiro, somos influenciados pelo viés de confirmação. Uma vez formada uma opinião inicial positiva, ignoramos comportamentos contraditórios, justificando ou minimizando falhas que deveriam nos alertar. Por último, muitas pessoas se tornaram habilidosas em apresentar uma versão cuidadosamente construída de si mesmas em ambientes controlados ou interações superficiais. É apenas quando as circunstâncias mudam que o verdadeiro eu emerge. Diante dessas armadilhas, como podemos desenvolver um discernimento mais preciso? É aqui que a sabedoria secular de Padre Pio oferece uma alternativa surpreendentemente simples e eficaz. Em vez de nos perdermos em análises complexas ou confiarmos em impressões passageiras, ele nos convida a focar em apenas 3 áreas fundamentais da vida onde o verdadeiro caráter inevitavelmente se revela. Estas 3 observações atravessam culturas, tempos e contextos. São aplicáveis a qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou circunstância. E o mais extraordinário, não requerem habilidades especiais ou conhecimento psicológico avançado para serem identificadas. Estão ao alcance de qualquer um que esteja verdadeiramente disposto a ver. Preparados para descobrir estas 3 chaves que podem transformar sua capacidade de discernimento? Vamos explorar o método que Padre Pio utilizava para ver além das máscaras sociais e acessar o verdadeiro núcleo do caráter humano. A sabedoria de Padre Pio sobre discernimento de caráter não nasceu apenas de sua intuição sobrenatural, mas também de décadas observando a humanidade em seus momentos mais vulneráveis e autênticos. No silêncio do confessionário, ele testemunhou como pessoas de todas as classes sociais revelavam sua verdadeira natureza, não apenas através de palavras confessadas, mas principalmente por padrões de comportamento que se manifestavam consistentemente em suas vidas. Para conhecer verdadeiramente alguém, ensinava Padre Pio, não preste atenção ao que dizem ou como se apresentam em ocasiões especiais. Observe apenas 3 coisas: como lidam com o dinheiro, como se comportam sob pressão e como tratam aqueles que nada podem lhes oferecer em troca. Este princípio triplo não surgiu do nada. Está profundamente enraizado na tradição espiritual cristã, que reconhece que o caráter humano é revelado não por palavras ou intenções declaradas, mas por ações concretas em situações específicas. Como nos lembra o Evangelho, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. A genialidade desta abordagem reside em sua simplicidade. Embora existam inúmeras variáveis que compõem o caráter humano, Padre Pio identificou que estas 3 áreas específicas funcionam como janelas privilegiadas para a alma. São momentos em que as máscaras tendem a cair, revelando o verdadeiro ser que existe por trás das aparências sociais. Por que estas 3 observações específicas? Porque cada uma delas toca em dimensões fundamentais do ser humano. O dinheiro revela nossos valores mais profundos e nossa relação com o material e o transitório. Mais do que um meio de troca, o dinheiro simboliza poder, segurança e status. Elementos que frequentemente provocam reações viscerais, revelando prioridades e princípios. A pressão expõe nossa verdadeira força interior e estabilidade emocional. Quando confrontados com adversidade, perda de controle ou frustração, deixamos de lado o comportamento calculado e reagimos a partir de nosso núcleo de caráter. O tratamento dispensado aos invisíveis sociais, aqueles que não podem nos beneficiar, revela nossa capacidade de compaixão genuína e nosso senso inato de dignidade humana. É precisamente quando não há ganho pessoal envolvido que nossas verdadeiras motivações ficam expostas.
Antes de explorarmos cada uma destas observações em profundidade, é essencial estabelecer a intenção correta para este conhecimento. O discernimento de caráter, na visão de Padre Pio, nunca deve ser usado como ferramenta para julgamento ou condenação dos outros. Em vez disso, serve como um meio de proteção para nós mesmos e nossos entes queridos. Como ele mesmo alertava: julgue as ações, nunca as almas. Nosso papel não é determinar o valor final de uma pessoa. Isso compete apenas a Deus, mas desenvolver sabedoria para navegarmos nas complexidades dos relacionamentos humanos. Este método de discernimento também nos convida a uma importante autoavaliação. Ao compreendermos como o caráter se revela nestas três dimensões, naturalmente nos voltamos para dentro, questionando como nós mesmos nos comportamos nestas áreas críticas. Padre Pio acreditava firmemente que a capacidade de discernir o caráter dos outros começa com um honesto autoconhecimento. Antes de buscar ver o verdadeiro rosto do próximo, dizia ele, tenha coragem de olhar para o seu próprio. À medida que avançamos na exploração de cada uma destas três observações, convido você a manter uma mente aberta e um coração receptivo. Este não é um conhecimento para alimentar desconfiança ou cinismo, mas para cultivar relacionamentos mais autênticos, baseados em uma compreensão mais profunda da natureza humana. Prepare-se para uma jornada de descoberta que irá transformar sua percepção das pessoas ao seu redor e, talvez mais importante, de si mesmo. Vamos começar explorando a primeira e talvez mais reveladora das três observações. Como uma pessoa lida com o dinheiro. Mostre-me como uma pessoa lida com o dinheiro, dizia Padre Pio, e eu lhe mostrarei o conteúdo de seu coração. Esta primeira observação pode parecer mundana ou até materialista à primeira vista. Afinal, não nos ensinam que julgar alguém por sua relação com bens materiais é superficial? No entanto, a profunda sabedoria desta observação reside precisamente no fato de que o dinheiro, longe de ser apenas um instrumento econômico, funciona como um espelho que reflete nossos valores mais íntimos, prioridades e integridade moral. Na tradição espiritual que Padre Pio representava, o dinheiro nunca foi considerado inerentemente bom ou mau. É simplesmente um amplificador do caráter já existente. Como Jesus afirmou, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 21. Nossas decisões financeiras, grandes ou pequenas, revelam o que verdadeiramente valorizamos quando ninguém está olhando. Vejamos os 5 comportamentos específicos relacionados ao dinheiro que, segundo Padre Pio, são particularmente reveladores do caráter. Primeiro, observe como a pessoa honra suas dívidas e obrigações financeiras. Este comportamento revela diretamente o senso de responsabilidade e integridade. Alguém que sistematicamente evita pagar o que deve, que busca desculpas ou culpa circunstâncias externas, está demonstrando uma falha fundamental no caráter. Não se trata apenas de capacidade financeira. Mesmo aqueles com recursos limitados podem demonstrar integridade ao assumir responsabilidade e fazer o possível para honrar compromissos. Padre Pio costumava dizer: uma promessa é uma dívida. A pessoa que trata suas obrigações financeiras com seriedade geralmente demonstra o mesmo respeito por outros compromissos em sua vida. Por outro lado, quem facilmente ignora responsabilidades financeiras provavelmente fará o mesmo com promessas, de natureza emocional ou interpessoal. Segundo, preste atenção em como alguém lida com dinheiro que não é seu. Seja administrando fundos de uma organização, gerenciando um orçamento compartilhado ou simplesmente devolvendo o troco recebido por engano, estes momentos revelam o verdadeiro caráter.
A pessoa que demonstra o mesmo cuidado, ou até maior, com recursos alheios do que com os próprios, revela uma honestidade profundamente enraizada. Aqui encontramos um dos testes mais puros de caráter: o comportamento quando ninguém está fiscalizando. Como o Padre Pio observava, a integridade verdadeira não necessita de testemunhas. Alguém com caráter sólido mantém os mesmos padrões éticos, independentemente de estar sendo observado ou não. Terceiro, observe o equilíbrio entre generosidade e avareza nos diversos contextos da vida. A questão aqui não é simplesmente quanto a pessoa doa ou gasta, mas como sua relação com o dinheiro reflete suas prioridades mais profundas. Padre Pio não considerava a riqueza um problema em si. Ele mesmo administrava doações substanciais para seus projetos caritativos, mas alertava contra o apego que transforma meios em fins. Uma pessoa de caráter equilibrado demonstra generosidade apropriada ao contexto, sem ostentação quando doa e sem mesquinhez nas situações cotidianas. Observe como alguém deixa gorjetas, divide contas em grupo ou responde a pedidos legítimos de ajuda. Estes pequenos momentos, frequentemente, revelam mais do que grandes gestos públicos de caridade. Quarto, note a transparência financeira e a consistência entre palavras e ações. Alguém que constantemente esconde informações financeiras de pessoas que têm direito legítimo a conhecê-las, como cônjuges ou sócios, demonstra problemas fundamentais de confiança. Da mesma forma, a pessoa que projeta uma imagem financeira incompatível com sua realidade revela insegurança e possivelmente desonestidade. Padre Pio enfatizava: a verdade é como o azeite, sempre vem à tona. Eventualmente, inconsistências financeiras são reveladas. E quando isso acontece, frequentemente expõem padrões mais amplos de engano em outras áreas da vida. Quinto e último, observe atentamente a reação da pessoa a ganhos inesperados ou perdas significativas. Nos extremos financeiros, seja um bônus inesperado, uma herança, ou, por outro lado, uma perda financeira substancial, o verdadeiro caráter emerge com clareza. A pessoa que se transforma completamente após um ganho repentino, tornando-se arrogante ou esbanjadora, revela que sua humildade anterior era apenas circunstancial, não uma qualidade de caráter. Igualmente reveladora é a resposta à adversidade financeira. Como Padre Pio notava, o caráter verdadeiro brilha mais intensamente nas dificuldades. Alguém que mantém dignidade, responsabilidade e esperança mesmo enfrentando sérias dificuldades financeiras, demonstra uma força interior raramente encontrada. Para ilustrar estes princípios, consideremos duas histórias contrastantes. Paulo, um empresário de sucesso moderado, sempre manteve um estilo de vida simples e discreto. Quando inesperadamente recebeu uma herança substancial, sua rotina permaneceu essencialmente a mesma. Aumentou suas contribuições para causas que já apoiava silenciosamente, estabeleceu fundos para a educação dos sobrinhos e continuou frequentando os mesmos lugares. Quando questionado por que não ostentava sua nova fortuna, respondeu simplesmente: "O dinheiro mudou minha conta bancária, não quem eu sou." Em contraste, Carla sempre criticava amigos mais abastados por seu materialismo, apresentando-se como alguém com valores superiores aos financeiros. Porém, após uma promoção que dobrou seu salário, transformou-se rapidamente. Abandonou antigos amigos por não estarem à sua altura. Começou a ostentar marcas de luxo e frequentemente humilhava funcionários de estabelecimentos que frequentava. O aumento de recursos não criou este comportamento, apenas revelou valores que estavam adormecidos por falta de oportunidade de expressão.
Quais sinais de alerta devemos observar nesta primeira dimensão? Esteja atento a pessoas que têm padrões duplos em questões financeiras, rigorosas ao cobrar, mas negligentes ao pagar, mentem ou exageram sobre sua situação financeira, demonstram súbitas mudanças de comportamento dependendo do contexto. E o financeiro mostram obsessão por controle financeiro em relacionamentos, regularmente esquecem carteiras ou esperam que outros paguem suas despesas. Utilizam manipulação emocional em assuntos financeiros. Padre Pio nos oferece uma profunda reflexão espiritual sobre esta dimensão. Não é a posse de bens que nos corrompe, mas o apego a eles. O problema não está no dinheiro em si, mas em nossa relação com ele. Uma pessoa de caráter íntegro demonstra desapego saudável, usando recursos como ferramentas para o bem, sem se tornar escravo deles. Para aplicar esta primeira observação em sua vida, proponho um exercício prático. Durante uma semana, preste atenção consciente a como as pessoas ao seu redor lidam com pequenas questões financeiras cotidianas. Não tire conclusões precipitadas, mas comece a notar padrões. Frequentemente, estes momentos aparentemente insignificantes, dividir uma conta, reagir a um erro de troco, discutir sobre preços, são mais reveladores do que grandes transações formais. Lembre-se sempre que o objetivo deste discernimento não é condenar, mas compreender. Como dizia Padre Pio, ore, observe e aguarde. Deus revelará a verdade em seu tempo. A pressão não cria o caráter, ela o revela. Esta observação profunda de Padre Pio captura a essência da segunda chave para discernir a verdadeira natureza de uma pessoa. Em momentos de tranquilidade e normalidade, é relativamente fácil manter uma fachada de virtude, equilíbrio e força. Praticamente qualquer pessoa consegue ser paciente quando nada a provoca, generosa quando não há sacrifício real e calma quando tudo segue conforme planejado. É apenas quando enfrentamos situações que nos desestabilizam, que nos empurram além de nossa zona de conforto, que o verdadeiro eu emerge, muitas vezes surpreendendo até a nós mesmos. Como o Padre Pio frequentemente dizia aos que buscavam seu conselho, é na tempestade que você descobre quem realmente construiu sua casa sobre a rocha e quem a construiu sobre a areia. A sabedoria desta observação encontra respaldo não apenas na tradição espiritual, mas também na psicologia moderna. Sob pressão, os mecanismos cerebrais responsáveis pelo autocontrole e pela manutenção de imagens sociais são frequentemente sobrecarregados. O córtex pré-frontal, região associada ao comportamento socialmente apropriado, cede lugar a respostas mais primitivas e automáticas que refletem padrões profundamente enraizados. Vejamos as 5 situações de pressão que, segundo os ensinamentos de Padre Pio, são particularmente reveladoras. Primeiramente, observe atentamente o comportamento durante emergências ou crises. Seja um acidente, uma doença súbita na família ou uma catástrofe natural, estas situações extremas nos despojam de filtros sociais. Algumas pessoas demonstram uma calma surpreendente e capacidade de ação efetiva, revelando uma força interior cultivada ao longo do tempo. Outras expõem um pânico descontrolado ou, mais revelador ainda, uma indiferença egoísta pelo sofrimento alheio. Padre Pio notava que são nas crises que descobrimos santos entre nós que jamais reconheceríamos em dias comuns. Frequentemente, pessoas discretas e aparentemente comuns revelam uma capacidade extraordinária de sacrifício e clareza mental em situações extremas. Por outro lado, figuras que se apresentam como líderes naturais podem desmoronar completamente quando verdadeiramente testadas. Em segundo lugar,
preste especial atenção à reação diante de críticas ou correções. Este é um dos testes mais reveladores de maturidade emocional e verdadeira humildade. A pessoa de caráter sólido consegue receber feedback negativo, mesmo quando injusto ou mal comunicado, sem reações defensivas exageradas. Ela pode discordar respeitosamente, mas mantém a capacidade de refletir honestamente sobre possíveis verdades na crítica recebida. A humildade verdadeira, ensinava Padre Pio, não consiste em pensar pouco de si mesmo, mas em estar aberto à verdade sobre si mesmo. Observe como alguém responde quando seus erros são apontados. Reage com raiva desproporcional. Volta-se imediatamente para atacar quem criticou. Nega evidências claras. Ou consegue manter equilíbrio, agradecer pelo feedback e demonstrar disposição para crescer? Terceiro, note cuidadosamente a atitude sob prazos apertados ou responsabilidades pesadas. Quando o tempo é escasso e as demandas são muitas, nossas prioridades verdadeiras inevitavelmente se manifestam. Pessoas com integridade mantêm seus valores e compromissos, mesmo quando seria conveniente abandoná-los. Continuam tratando os outros com respeito, cumprindo promessas e mantendo padrões éticos, ainda que sob intenso estresse. Como observou Padre Pio, o que você é no escuro é o que você realmente é. Em momentos de pressão extrema, quando atalhos antiéticos poderiam passar despercebidos, o verdadeiro caráter se revela nas escolhas que fazemos quando ninguém está observando, ou quando poderíamos facilmente justificar comportamentos que normalmente condenaríamos. Quarto, examine a conduta durante conflitos interpessoais. Poucas situações revelam tanto sobre nosso caráter quanto momentos de atrito com outros. A pessoa madura consegue discordar sem desrespeitar, defender seu ponto de vista sem atacar pessoalmente o oponente e buscar compreensão mútua mesmo quando a concordância é impossível. Padre Pio frequentemente dizia: na discórdia procure primeiro entender, depois ser entendido. Observe como alguém se comporta quando contradito ou desafiado. Mantenha a capacidade de escutar, busca terreno comum ou rapidamente recorre a táticas como levantar a voz, interromper, usar sarcasmo cruel ou manipulação emocional. Quinto, atente ao comportamento quando planos são frustrados ou expectativas são quebradas. A vida inevitavelmente nos apresenta decepções e obstáculos inesperados. Nestes momentos, revelamos nossa maturidade emocional e espiritual. Pessoas com caráter sólido demonstram resiliência, capacidade não apenas de suportar adversidades, mas de adaptar-se criativamente a novas realidades. A paz verdadeira, ensinava Padre Pio, não é a ausência de tempestades, mas a tranquilidade em meio a elas. Quando planos cuidadosamente elaborados desmoronam, observamos quem mantém perspectiva e esperança, quem consegue ajustar-se com graça à nova realidade e quem sucumbe ao desespero ou à amargura. Para ilustrar estes princípios, consideremos duas histórias contrastantes. Ana e seu esposo planejaram por anos uma viagem especial para celebrar 25 anos de casamento. 3 dias antes da partida, ele sofreu um acidente que exigia hospitalização imediata. Sem hesitação, Ana cancelou todos os planos, permanecendo ao lado do marido durante a recuperação. Quando amigos expressaram pesar pela oportunidade perdida, ela respondeu com serenidade genuína: a viagem era para celebrar nosso amor, e é exatamente isso que estou fazendo aqui no hospital. Meses depois, quando finalmente puderam viajar, Ana não demonstrou ressentimento pelo adiamento, transformando a experiência em uma celebração ainda mais significativa por tudo que haviam superado juntos. Contrastando, Ricardo, durante uma
Reunião profissional importante. Enfrentou questionamentos legítimos sobre inconsistências em seu projeto. Em vez de abordar as preocupações levantadas, rapidamente perdeu a compostura, interrompendo colegas, fazendo ataques pessoais e, eventualmente, abandonando a sala. Mais tarde, enviou mensagens disparando acusações contra aqueles que o haviam questionado, recusando-se a reconhecer qualquer validade nas críticas recebidas. Este episódio revelou não apenas baixa tolerância à frustração, mas ausência da humildade necessária para crescimento profissional e pessoal. Quais sinais de alerta devemos observar nesta segunda dimensão? Esteja atento a pessoas que apresentam reações emocionais desproporcionais a pequenas contrariedades. Transferem sistematicamente culpa e responsabilidade para outros. Tratam subordinados ou dependentes de forma radicalmente diferente em momentos de estresse. Abandonam princípios éticos quando, sob pressão de prazos ou resultados, demonstram incapacidade de ouvir ou considerar perspectivas diferentes em conflitos. Ruminem excessivamente sobre injustiças percebidas. Cultivando ressentimento, Padre Pio oferece uma reflexão espiritual profunda sobre esta dimensão. A paz não é ausência de tribulação, mas presença de Deus. Ele ensinava que nossa resposta à pressão reflete nosso centro espiritual, aquilo que verdadeiramente nos sustenta quando tudo mais falha. A pessoa centrada demonstra uma serenidade que não depende de circunstâncias externas favoráveis, mas de uma solidez interior cultivada através de práticas consistentes. Para aplicar esta segunda observação em sua vida, sugiro um exercício prático. Quando testemunhar alguém enfrentando pressão significativa, seja um colega lidando com um prazo apertado, um familiar recebendo críticas, ou mesmo um estranho em situação estressante, observe conscientemente não apenas o que a pessoa faz, mas como ela o faz. Que qualidades emergem naturalmente? Qual é o tom emocional de sua resposta? Como trata os outros enquanto está sob pressão? Lembre-se, o objetivo não é colecionar falhas alheias, mas desenvolver discernimento que nos proteja de relacionamentos potencialmente danosos e nos inspire a cultivar melhores qualidades em nós mesmos. Como dizia Padre Pio, ore por aqueles que demonstram fraqueza sob pressão, pois todos nós, em algum momento, seremos testados além de nossas forças. A próxima vez que você mesmo enfrentar pressão significativa, considere-a não apenas um desafio, mas uma oportunidade de autoconhecimento, um momento privilegiado para observar o que realmente habita seu coração. Pergunte-se, o que minha resposta a esta situação revela sobre quem realmente sou? Que áreas ainda precisam de amadurecimento? Esta autorreflexão honesta é o fundamento de todo crescimento espiritual genuíno. Como Padre Pio frequentemente lembrava seus seguidores, conhecer os outros começa com conhecer a si mesmo, e conhecer a si mesmo é uma jornada que dura toda a vida. O caráter de uma pessoa é melhor avaliado não por como trata seus superiores, mas por como trata seus inferiores. Esta profunda observação de Padre Pio toca no cerne da terceira e talvez mais reveladora dimensão do caráter humano. Em um mundo onde frequentemente calculamos o valor das relações pelo que podemos obter delas, há uma clareza cristalina na forma como tratamos aqueles que aparentemente nada têm a nos oferecer. Quando interagimos com pessoas poderosas, influentes ou que podem nos beneficiar de alguma forma, nosso comportamento é frequentemente filtrado por interesse próprio, mesmo que inconscientemente. Somos naturalmente mais pacientes, atenciosos e gentis quando percebemos vantagem potencial na relação. No entanto, é precisamente quando esse cálculo de benefício está ausente que nosso verdadeiro eu emerge sem filtros.
Padre Pio, em sua sabedoria, reconhecia que esta dimensão do caráter tem raízes profundamente espirituais. Na tradição cristã, Jesus ensinou: "O que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes." Mateus 25:40. Esta perspectiva reconhece que a dignidade humana transcende utilidade, status ou capacidade de retribuição, e nosso tratamento dos invisíveis sociais revela nossa compreensão mais profunda dessa verdade. Vejamos os 5 contextos específicos que, segundo Padre Pio, são particularmente reveladores nesta dimensão. Primeiro, observe atentamente o tratamento dispensado a funcionários de serviço: garçons, faxineiros, atendentes, motoristas e outros profissionais que frequentemente são tratados como invisíveis. A pessoa de verdadeira integridade demonstra o mesmo respeito e consideração por aqueles que lhe servem que demonstraria para seus pares ou superiores. Reconhece nomes, estabelece contato visual, expressa gratidão sincera e jamais abusa da posição temporária de cliente ou patrão. Como Padre Pio frequentemente lembrava, a grandeza de uma alma se revela na forma como trata os pequenos detalhes e as pessoas supostamente pequenas. Ele mesmo, apesar da fama e status que adquiriu, manteve-se notavelmente acessível e atencioso com todos que o procuravam, independentemente de posição social. Segundo, note cuidadosamente a atitude com idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade. Estas interações, onde existe clara assimetria de poder ou capacidade, revelam nossa verdadeira compreensão do valor humano. A pessoa íntegra demonstra paciência genuína com as limitações dos idosos. Escuta atentamente crianças sem condescendência e preserva a dignidade dos vulneráveis sem paternalismo degradante. A civilização de um povo, dizia Padre Pio, ecoando Dostoiévski, pode ser medida por como trata seus membros mais frágeis. Quando não há testemunhas ou reconhecimento público envolvido, continuamos dedicando tempo e atenção àqueles que a sociedade frequentemente marginaliza. Terceiro, observe o comportamento quando ninguém importante está olhando. Há pessoas que demonstram personalidades radicalmente diferentes dependendo da audiência presente. São cordiais e generosas quando percebidas por figuras de autoridade ou influência, mas displicentes ou até cruéis quando acreditam que ninguém que importa está testemunhando suas ações. Padre Pio enfatizava: o que você é quando ninguém está olhando é quem você realmente é. A pessoa de caráter verdadeiro mantém consistência de princípios independentemente do contexto social. Sua gentileza com um mendigo em uma rua deserta é idêntica à demonstrada em situações de visibilidade pública. Quarto, examine a disposição para ajudar sem expectativa de reconhecimento ou recompensa. Há uma diferença fundamental entre generosidade autêntica e o que poderíamos chamar de investimento social. Ações aparentemente altruístas que, na verdade, visam retornos em forma de admiração, gratidão ou futuros favores. Como observava Padre Pio, a caridade verdadeira não busca testemunhas. A pessoa de caráter íntegro encontra satisfação no próprio ato de ajudar, independentemente de reconhecimento externo. Frequentemente, suas ações mais generosas são conhecidas apenas por aqueles diretamente beneficiados, e às vezes nem por estes. Quinto, observe atentamente a atitude com aqueles que cometeram erros ou falhas. Nossa resposta àqueles que caíram em desgraça, seja por más escolhas próprias ou circunstâncias além de seu controle, revela profundamente nossa compreensão de compaixão e justiça.
A pessoa de caráter elevado consegue equilibrar responsabilidade pessoal com misericórdia, nunca abandonando o princípio de dignidade humana, mesmo diante de falhas graves. Não confunda o pecado com o pecador. Era um conselho frequente de Padre Pio. A capacidade de ver além de erros para reconhecer o valor intrínseco da pessoa, especialmente quando esta pessoa já não pode nos oferecer benefícios, é marca inconfundível de maturidade espiritual. Para ilustrar estes princípios, consideremos duas histórias contrastantes. Carlos, um executivo bem-sucedido, participava de um jantar importante com potenciais investidores quando um garçom, acidentalmente, derramou bebida em seu terno caro. Para surpresa dos presentes, que esperavam uma reação irada, Carlos imediatamente acalmou o jovem, visivelmente angustiado. Não se preocupe, acidentes acontecem com todos nós. Discretamente, ajudou a limpar o que podia e continuou a conversa, como se nada tivesse ocorrido. Mais tarde, quando outro garçom comentou sobre sua gentileza incomum, ele respondeu: "Meu primeiro emprego foi como garçom para pagar a faculdade. Nunca esqueci como é estar desse lado da mesa." Contrastando, Patrícia era conhecida em seu círculo social como defensora apaixonada de causas humanitárias, frequentemente compartilhando nas redes sociais seu trabalho voluntário com comunidades carentes. No entanto, os funcionários de sua casa, a faxineira, o jardineiro, o motorista, contavam uma história diferente. Tratados com desprezo constante, humilhados por pequenos erros e frequentemente com pagamentos atrasados, eles testemunhavam uma desconexão profunda entre a imagem pública de Patrícia e seu comportamento privado. Para as câmeras, ela abraça crianças pobres, comentou uma funcionária, mas em casa nem olha nos nossos olhos. Quais sinais de alerta devemos observar nesta terceira dimensão? Esteja atento a pessoas que tratam servidores com impaciência ou desdém, especialmente quando acreditam que não serão prejudicadas. Por isso, mudam radicalmente de comportamento dependendo de quem está presente na sala. Demonstram generosidade apenas quando há testemunhas ou possibilidade de reconhecimento. Usam linguagem desumanizadora ao referir-se a grupos socialmente vulneráveis. Demonstram crueldade casual com animais ou indiferença ao sofrimento alheio. Falam com condescendência excessiva a idosos ou pessoas com deficiência. Padre Pio oferece uma reflexão espiritual profunda sobre esta dimensão. O amor verdadeiro se revela não quando ajudamos aqueles que podem nos recompensar, mas quando servimos aqueles que jamais poderão retribuir. Esta perspectiva transcende até mesmo a reciprocidade básica, que frequentemente motiva comportamento pró-social. É um amor que reflete a gratuidade divina, dando sem cálculo ou expectativa. Para aplicar esta terceira observação em sua vida, sugiro um exercício prático. Durante uma semana, observe conscientemente suas próprias interações com pessoas que estão em posição de serviço ou vulnerabilidade. Note internamente sua reação emocional inicial: impaciência, irritação, indiferença, e então observe como escolhe agir apesar desses sentimentos. Este exercício não visa autocondenação, mas autoconhecimento honesto, como base para crescimento. Simultaneamente, observe como pessoas próximas a você, especialmente aquelas em posições de autoridade ou influência, tratam aqueles que não podem retribuir-lhes. Você notará padrões reveladores que frequentemente passam despercebidos em interações cotidianas. Lembre-se de que o objetivo não é julgar, mas discernir, desenvolver uma percepção mais clara que permita escolhas relacionais sábias. Padre Pio sempre enfatizava que esta dimensão do caráter era particularmente importante ao considerar potenciais cônjuges ou parceiros de negócios.
Observe como tratam garçons, e você saberá como tratarão você quando a paixão inicial diminuir. Ele aconselhava casais jovens. Da mesma forma, advertia empreendedores. O homem que é cruel com seus subordinados, eventualmente será cruel com seus sócios também. Esta terceira observação nos convida a uma reflexão mais ampla sobre a natureza da dignidade humana. Menos um mundo cada vez mais utilitarista, onde pessoas são frequentemente valorizadas apenas por sua utilidade ou função. Reconhecer o valor intrínseco de cada ser humano torna-se um ato quase contracultural. Como o Padre Pio lembrava constantemente, cada pessoa que você encontra foi criada à imagem de Deus. Trate-a como trataria o próprio Cristo. Ao desenvolver sensibilidade para esta dimensão do caráter, você não apenas se protegerá de relacionamentos potencialmente tóxicos, mas também cultivará maior consciência de sua própria humanidade compartilhada com todos, especialmente com aqueles que a sociedade muitas vezes torna invisíveis. Como dizia Padre Pio, o maior ato de caridade pode ser simplesmente ver verdadeiramente alguém que o mundo escolheu não ver. Agora que exploramos detalhadamente as 3 observações fundamentais que Padre Pio nos ensinou para discernir o verdadeiro caráter de uma pessoa, é hora de transformar este conhecimento em sabedoria aplicada. Como dizia o próprio Padre Pio, conhecimento sem aplicação é como uma semente que nunca foi plantada. Vamos, portanto, estabelecer um guia prático para implementar estas 3 observações em sua vida cotidiana. O primeiro passo essencial é adotar uma postura de observação atenta, mas não julgadora. Existe uma diferença fundamental entre discernimento e julgamento precipitado. O discernimento busca compreender a verdade com compaixão e sabedoria. O julgamento precipitado categoriza pessoas apressadamente com base em informações limitadas. Como o Padre Pio frequentemente alertava, observe com os olhos abertos e o coração ainda mais aberto. Para cultivar esta postura equilibrada, comece praticando o que poderíamos chamar de observação consciente, prestando atenção deliberada a comportamentos específicos, sem imediatamente rotular a pessoa como um todo. Por exemplo, em vez de concluir, esta pessoa é desonesta após observar um comportamento questionável com dinheiro, simplesmente note: observei este comportamento específico em relação a dinheiro, e isso me dá uma informação que preciso considerar no contexto mais amplo. O segundo passo é desenvolver paciência no processo de discernimento. O verdadeiro caráter raramente se revela em um único momento ou através de uma única ação. Busque estabelecer um padrão consistente de comportamento antes de formar conclusões. Como o Padre Pio aconselhava, observe uma vez e você verá ações. Observe repetidamente e você perceberá padrões. É nos padrões que o caráter se revela. Na prática, isso significa resistir à tentação de fazer julgamentos definitivos baseados em encontros isolados. Uma pessoa pode ter um dia particularmente difícil e reagir mal a uma situação de pressão. Outra pode demonstrar generosidade excepcional em uma ocasião específica. Nenhum destes momentos isolados necessariamente define o caráter. É a consistência ao longo do tempo que revela a verdade mais profunda. O terceiro passo, crucial, é equilibrar discernimento com compaixão. Reconhecer falhas de caráter em outros não nos isenta de tratá-los com dignidade e respeito. Padre Pio, apesar de sua extraordinária capacidade de perceber os pecados ocultos dos penitentes, sempre os recebia com profunda compaixão. Ver claramente não significa condenar duramente, ele lembrava, mas compreender mais completamente a luta humana.
Este equilíbrio é particularmente importante porque nenhum de nós tem caráter perfeito. Todos temos áreas de força e fraqueza, virtudes bem desenvolvidas e outras ainda em formação. O verdadeiro discernimento reconhece esta complexidade sem cair no relativismo moral que iguala todos os comportamentos. Como adaptar estas observações para diferentes contextos relacionais? Em cada esfera da vida, o método de Padre Pio pode ser aplicado com pequenos ajustes. No contexto familiar, onde os laços são mais profundos e permanentes, o discernimento serve não tanto para decidir se manteremos o relacionamento, mas como podemos apoiar o crescimento mútuo. Ao observar padrões problemáticos em familiares próximos, a resposta apropriada geralmente envolve aceitação realista, combinada com limites claros e suporte amoroso. Nas amizades, estas observações podem nos guiar a investir mais profundamente em relações que demonstram caráter sólido e reconsiderar aquelas marcadas por padrões consistentemente problemáticos. Uma amizade verdadeira, como Padre Pio observava, não requer perfeição, mas pede honestidade e esforço genuíno. No ambiente profissional, onde frequentemente temos menos liberdade para escolher nossas associações, o discernimento de caráter nos ajuda a navegar relações complexas com sabedoria. Podemos decidir quanto confiar em cada colega, quais informações compartilhar e como estruturar colaborações para maximizar resultados positivos, mesmo com pessoas de caráter questionável. Em relacionamentos românticos, estas 3 observações são absolutamente cruciais. Padre Pio frequentemente aconselhava jovens casais: o caráter que você está ignorando durante o namoro será o mesmo que você enfrentará diariamente no casamento. Observar como um potencial parceiro lida com dinheiro, responde à pressão e trata pessoas invisíveis pode revelar muito mais sobre a viabilidade de um relacionamento duradouro do que atração inicial ou interesses compartilhados. Uma ferramenta prática particularmente útil é manter o que poderíamos chamar de diário de observações. Este não é um registro para colecionar falhas alheias, mas um espaço para reflexão honesta sobre padrões observados tanto em outros quanto em si mesmo. Ao documentar comportamentos específicos e sua própria resposta emocional a eles, você desenvolverá maior clareza sobre o que realmente valoriza em relacionamentos e onde pode estar ignorando sinais importantes. Este diário pode incluir perguntas reflexivas como: que comportamento específico observei hoje nas 3 áreas de discernimento? Qual foi minha resposta emocional inicial? Esta resposta foi proporcional ao comportamento observado? Existe um padrão consistente ou foi uma ocorrência isolada? Como este comportamento reflete valores subjacentes? Se este comportamento fosse dirigido a mim ou a alguém que amo, como me sentiria? Uma das aplicações mais transformadoras deste método é utilizá-lo para autoavaliação e crescimento pessoal. Como Padre Pio frequentemente lembrava, antes de examinar o caráter dos outros, examine o seu próprio. As mesmas 3 observações que aplicamos aos outros podem ser direcionadas para dentro com honestidade corajosa. Pergunte a si mesmo: como eu lido com dinheiro quando ninguém está olhando? Minha generosidade é genuína ou calculada? Mantenho os mesmos padrões de integridade financeira em todas as situações? Questione-se: como respondo à pressão e frustração? Mantenho meus valores quando estressado? Como trato os outros quando meus planos são interrompidos ou quando recebo críticas? Reflita: como me comporto com pessoas que não podem me beneficiar de forma alguma? Demonstro o mesmo respeito e atenção independentemente do status social? A gentileza que demonstro é consistente ou seletiva? Esta autorreflexão não visa
autocondenação, mas crescimento genuíno. Como dizia Padre Pio, conhecer suas fraquezas não é fracasso, é o primeiro passo para a transformação. À medida que desenvolve maior sensibilidade para observar o caráter, tanto em si, mesmo quanto nos outros, lembre-se sempre que o objetivo final não é criar divisões ou alimentar sentimentos de superioridade moral. O verdadeiro propósito deste discernimento é cultivar relacionamentos mais autênticos, proteger-se de influências potencialmente danosas e inspirar-se a crescer em virtude através do exemplo dos outros. Padre Pio deixou-nos um último conselho, essencial sobre este tema. Ao observar o caráter dos outros, busque primeiro exemplos positivos que possam inspirá-lo. Há santos caminhando entre nós disfarçados de pessoas comuns, pessoas cujo caráter, silenciosamente revelado nas pequenas coisas, nos mostra o que podemos nos tornar.